A paz do Senhor. Eu gostaria de falar sobre o tema Jesus, o Arcanjo Miguel. Bom, resolvi falar sobre esse tema porque tem algumas religiões que têm se levantado que prega que Jesus é o Arcanjo Miguel, ou seja, eles são as mesmas pessoas. Quero falar alguns versículos aqui e explicar alguns para poder ver o contraste entre o Arcanjo Miguel e o nosso Senhor Jesus. Judas 1,9 diz: Mas o Arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: O Senhor te repreenda. Bom, aí vamos atentar no que Miguel disse: O Senhor te repreenda. A pergunta é: quem é o Senhor? 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6 diz: Todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por ele. Então quer dizer que Miguel, sendo Jesus, então ele próprio disse que eu mesmo lhe repreenda, quer dizer, ficaria uma coisa meio sem sentido. Sabemos que nosso Senhor é Jesus Cristo. E Miguel, como eu acabei de ler, disse que o Senhor te repreenda. É importante notar que Miguel precisou que o Senhor repreendesse ao diabo por ele. Só que nós vemos em Mateus 4,10 que diz: Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Vemos aí que Jesus, como homem, tinha autoridade sobre o diabo, ao contrário de Miguel naquela ocasião. E também nós vemos no decorrer do Novo Testamento, onde tem algumas passagens que mostram que Jesus tem autoridade sobre os demônios também. Lucas 10:17 diz: E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E em Marcos capítulo 16, versículo 17 diz: E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Agora, fazendo uma análise de Judas novamente, nós vamos perceber que nos versículos anteriores de Judas, ele se refere a Jesus como nosso único dono e Senhor. E ele refere-se a si próprio como escravo de Jesus. Podemos ver que é um tratamento bem especial que ele tem para com Jesus. Só que quando ele vai chegar na parte lá do Miguel, aí ele faz um tratamento frio, simplesmente dizendo: Miguel, o arcanjo. Quer dizer, será que se Miguel fosse Jesus, Judas não teria dito, tipo, mas quando o nosso Senhor, quando era arcanjo, teve uma controvérsia com o diabo, ou talvez também mas quando Miguel, nosso Senhor, teve uma controvérsia, coisa e tal, quer dizer, o camarada vem falando de uma sequência de Jesus. Quando chega no Miguel, muda drasticamente o tratamento que estava com Jesus, é meio estranho, né? Bom, vale lembrar que as escrituras dizem que Jesus é criador. João 1,3 diz: Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Já em Colossenses 1,16 fala: Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ou seja, Miguel é uma criatura de Deus, isto é, de Jesus.
Outra ocasião mostra que Jesus foi adorado por todos os anjos, lá em Hebreus 1:6, que diz: e outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Todos, inclusive no caso, o arcanjo Miguel. Só que lá em Apocalipse 22:8 e 9 diz: e eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostei-me aos pés do anjo para o adorar, e o anjo disse: olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam a palavra deste livro. Adora a Deus. Bom, visto que o anjo repreendeu João, que queria o adorar, então Miguel também não deve ser adorado, ao contrário de Jesus. Em Apocalipse 17:14 diz: eles combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados e eleitos e fiéis. Aqui esse versículo fala que Jesus é Senhor dos senhores. Mas o que a Bíblia fala sobre Miguel? Daniel 10:13 diz: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Que nessa passagem, no caso, fala que Miguel é um dos primeiros príncipes, ao contrário do Senhor Jesus, que é Senhor dos senhores. Bom, em um contraste nesse Daniel 10, que se Miguel é um dos mais destacados, então eles é apenas um dos primeiros, ou um dos principais. Isso prova que há outros iguais a eles. E se na Bíblia fala que há outros iguais a eles, então significa que ele não é Jesus, porque Jesus é único. E outro detalhe interessante é que um anjo só pode estar num lugar por vez, porque ele não é onipresente. Miguel teve que ajudar o anjo para que eles prevalecessem contra os reis da Pérsia, indicando, quando ele fala reis da Pérsia, ou seja, plural, indicando que não era apenas Satanás que estava ali, mas talvez um grande número de demônios. Miguel teve que ir fisicamente ajudar o anjo. Jesus faria isso apenas pela palavra do seu poder. E, naturalmente, se Jesus fosse, vamos supor, a maior das criaturas de Deus, como dizem algumas religiões, isso faria dele o príncipe, ou o mais destacado príncipe. Nunca os mais destacados dos príncipes, ou seja, no plural. O engraçado é que a Epístola de Hebreus, ela destaca exatamente o contraste, que na época lá levantou-se uma heresia sobre que Jesus poderia ser um anjo, não sei o quê. Aí o autor de Hebreus foi logo taxativo em matéria disso. Ele quis deixar logo bem claro a diferença entre Jesus e os anjos. Nós podemos observar que em Hebreus 2:5 diz: porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro de que falamos. Ou seja, o mundo não está submetido a nenhum anjo. Deus, o Pai, nunca chamou um anjo de filho. Hebreus 1:5 fala: porque a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, hoje te gerei? E outra vez: eis que lhe serei por pai, e ele me será por filho? E o Filho de Deus, por nome, jamais assumiu uma natureza angélica. Hebreus 2:16 diz: porque na verdade ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Hebreus 1:13-14 diz: e a qual dos anjos disse jamais:
assenta-te à minha destra, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés? Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Outro detalhe, Deus não partilha a sua glória com ninguém, ou seja, nenhuma criatura criada, Deus não partilha a sua glória. Isaías 42, outros diz: Eu sou Jeová, este é meu nome, a minha glória, pois a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de esculturas. Só que aí nós vemos Jesus, não um anjo, mas o Filho de Deus, partilha da glória de Deus desde antes que o mundo existisse. João 17,5 fala: E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Outro versículo aqui para ser analisado é Apocalipse 12:7 diz: E houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos. Cerca de apenas 2 textos antes de citar Miguel, se você voltar um pouco aí os versículos, as escrituras falam de Jesus e o cita como o Filho. Preste bem atenção, ele se refere a Jesus como o Filho. E de repente fala deste Filho se assentar no trono de Deus. Quer dizer, aí numa mudança radical já começa a falar da batalha nos céus, onde Miguel e seus anjos batalham contra o dragão. Aí pensa aqui, digamos que Miguel fosse o nome de Jesus no Velho Testamento, por que citar o nome do Antigo no Novo? Não seria também prudente da parte de João, no caso o escritor de Revelação, o Apocalipse, continuar usando a expressão filho, que ele acabara de usar 2 textos antes, ou quem sabe até mesmo usar diretamente Jesus? E outro texto da Bíblia que usa as religiões que falam de Jesus sendo Miguel é 1 Tessalonicenses 4,16, que diz: Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com a voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. A grosso modo, esse trecho aí está querendo dizer o seguinte: A. Cristo dará a sua ordem. B. O arcanjo emitirá a sua voz. C. O som da trombeta de Deus ecoar-se-á. Quer dizer, esses foram alguns versículos que eu fiz meu comentário e espero que ele sirva aí para vocês. Fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.